neste momento a aproveitar o futebol, a poder desfrutar de ser profissional de futebol, que era uma coisa que eu não imaginava quando comecei, nem tinha esse sonho sequer, pensei que nunca fosse possível, e a lutar por títulos e por lugares em finais, como este ano fizemos com o Valadares. Por isso sinto que estou a competir ao mais alto nível em Portugal e é assim que eu me sinto bem. Eh, Nem se calhar também tantas assistências como gostava, mas este ano já marquei 5 golos a contar com a Taça do Porto, não é? Que não é a nível nacional, mas pronto, foram golos bonitos, golos importantes para a equipa, que é o que mais me dá gosto. Mas sinceramente não ligo muito a essa parte. Claro que é bom, mas prefiro ter mais minutos de jogo do que golos marcados. Sim, eu quando fui convocada pela primeira vez à seleção, nunca tinha pensado nisso sequer também, porque na altura só existia sub-19 e a seleção A, a seleção principal. Eu tinha 14 ou 15 anos e o clube disse-me que eu tinha sido convocada para a seleção, uma seleção nova que iam estrear, sub-16, com, penso, 40 jogadoras no primeiro estágio, e que eu era uma delas. Fiquei super feliz, não é? E esse ano foi assim um ano histórico, porque começamos em janeiro, penso eu, as concentrações, e depois começamos na sub-17 os apuramentos, e no primeiro ano que se criou a sub-17 conseguimos ir ao europeu. Então foi assim um feito marcante no primeiro ano. Conseguimos ao europeu, que na altura não era tão fácil para Portugal classificar-se para os europeus, e nós no ano de estreia conseguimos isso, sempre com o mesmo grupo desde o início. Foi assim um momento bonito. Eu jogava futebol com os rapazes numa escola de futebol, Paulo Faria, aqui perto de casa. E pronto, jogava com os rapazes, como gostava de jogar na escola, jogava em casa. Essa escola abriu e os meus pais puseram-me no futebol a jogar com os rapazes, que eu já estava habituada a jogar na escola com eles, não é? Eh, E aos 12 anos já não era permitido esse futebol misto, como agora é permitido, e eu gosto que seja permitido assim até mais tarde, acho que é bom para as mulheres também. Eh, Pronto, tive que optar, ou ficava só a treinar com eles, porque não podia jogar, ou experimentava futebol feminino. E por acaso o clube onde eu estava marcou um jogo de futebol com uma equipa feminina, na altura o Boa Vista, e a minha equipa de rapazes ganhou 18-1, essa equipa. E eu disse que não queria jogar futebol feminino porque as meninas não sabiam jogar e nós ganhamos por muitos. Então fiquei só a treinar com eles algumas semanas, mas sem jogar não tinha tanta piada e decidi experimentar e foi no Leixões com 13 anos, penso eu. Comecei a jogar com elas, pronto, eram muito mais velhas do que eu, mas rapidamente me acolheram bem e nunca me senti mal por elas serem mais velhas. O que eu gostava era de jogar e elas também, dentro de campo, tratavam-me como mais uma, por isso nunca, assim, a idade nunca foi um problema. eh, Después va a Boavista, que era uno de los equipos dominantes en el fútbol femenino entonces, también en su ciudad. Eh, Era una dimensión distinta a la que hay ahora del fútbol femenino, más Boavista era uno de los equipos más importantes.
Sim, era um clube histórico, toda a gente ouvia falar do Boa Vista. No ano em que eu fui para o Boa Vista, eles tinham acabado de ganhar a Taça de Portugal, por isso também tinha esse nome acrescido. Penso que foi um passo à frente na minha carreira quando fui para o Boa Vista e tive lá 2 anos e foram 2 bons anos. Fui feliz no Boa Vista também, antes de rumar ao Valadares, e que foi um clube que começou a apostar e, na minha opinião, ultrapassou o Boa Vista, por isso sinto que foi mais um passo à frente na minha carreira. E depois fui para o Valadares 4 anos, penso eu, em que lutámos pelo título com o Futebol Benfica, o Fofó, que agora está na segunda divisão. Mas sinto que foi sempre um passo à frente para poder lutar por títulos, que é uma coisa que também não tenho muito na minha carreira, mas estive a tentar lutar por eles também. Na altura, como não havia os ditos grandes, esses três clubes eram assim os maiores, eram os que lutavam pelo primeiro lugar. Foi assim uma mudança, digo, grande para o Valadares, porque foi assim o clube na altura que começou a ser mais profissional e a dar mais condições. Eh, Nós, por exemplo, no Valadares foi a primeira vez que tive a minha própria roupa, que o clube tratava da roupa e para irmos para os treinos, para os jogos e tudo mais. Tínhamos o campo para nós também, que muitas vezes antes tínhamos que partilhar campo. Tínhamos essas pequenas coisas que não é uma vitória muito grande e que agora já são passos normais do futebol. Depois tinha as minhas colegas de equipa eram as jogadoras da seleção, muitas delas da seleção principal, as que não eram da seleção principal eram seleções jovens, por isso eram assim algumas referências para mim e para a equipa e que faziam com que o clube também tivesse um nome maior. E depois, posteriormente, claro, dentro de campo, eh, a qualidade junta fazia com que lutássemos então pelos títulos que não conseguimos conquistar, mas conseguimos uma supertaça em 2016, penso eu, e contra o Fofó, que era assim o nosso inimigo principal, porque nos jogos importantes e nos jogos contra elas que definiam o campeonato, acabávamos por ceder, era quase psicológico. Ganhávamos a toda a gente, menos a elas, mas conseguimos uma supertaça e foi contra elas, por isso soube melhor ainda. Sí, Sim, eu entrei no primeiro ano do projeto, e o que me fez aceitar o projeto foi mesmo isso, as condições, a visão do futebol feminino que eles tinham, a aposta que queriam fazer, pelo futebol, foi uma coisa que me cativou desde o início. O presidente na altura, o presidente Jorge Silva, que eu não conhecia, não é? Conheci só depois, era completamente apaixonado pela equipa que ele próprio tinha criado. Era um presidente que ia a todos os treinos, nem que fosse meia hora, ver o treino e falar um bocadinho connosco. Era uma pessoa presente e isso ajuda a que ganhe o carinho por nós e pelo que nós fazemos e a apostar mais em nós. E no Famalicão eu tive grandes condições, tínhamos uma academia que tinham acabado de construir, e tínhamos uma equipa muito competitiva, que muito diferente do que é hoje em dia, não é? A direção também é completamente diferente, mas na altura o Famalicão não disputava os títulos, não é? Não, ou não estava ali no primeiro e segundo para ganhar, mas incomodava quem os queria ganhar, não era uma equipa nada fácil de bater e toda a gente dizia isso.
foi o ano mais difícil da minha carreira, porque foi assim uma surpresa para toda a gente nós não conseguirmos ter sucesso desportivo. Quando me abordaram para voltar ao Famalicão, como tinha sido uma casa em que eu me tinha sentido tão bem e tão feliz, pensei, ok, vou voltar. Na altura, no projeto estava o treinador Miguel Santos, que tinha ganho títulos com o Braga, ou seja, só aí já estava um bom nome. Depois, algumas jogadoras com quem já tinha jogado, outras não, mas jogadoras algumas de nome. Por isso tinha tudo para correr bem, era um projeto que me foi apresentado como para lutar pelo top 4, por isso era uma coisa que me aliciava. Eh, mas depois quando começou a época, as coisas não começaram a correr bem e parecia uma bola de neve. Nós quanto mais queríamos sair, mais nos enrolávamos nela e não conseguíamos sair. Muitas vezes merecíamos ganhar e não ganhávamos, merecíamos os pontos e não pontuávamos, e isso no fim do campeonato valeu-nos a luta pelo playoff. eh, Sentimos que a descida não estava em causa, nós éramos realmente mais fortes do que as equipas da segunda divisão, mas nós nem sequer queríamos estar nesse playoff, não é? Nós lutávamos as nossas ambições era para estar o mais acima possível e não o mais abaixo, que foi o que aconteceu. E, hum, e isso foi difícil para nós, pois a direção também não acompanhava tanto o projeto, era uma direção completamente diferente da que eu tinha estado. A aposta não era tão grande afinal, e as coisas começavam a falhar e desportivamente não correu pelo melhor. Foi assim um ano um bocadinho difícil e com tantas derrotas e tão poucas vitórias, que é um ano que eu não gosto muito de recordar. Claro, Foi assim o ano mais difícil, sim. sí, más yo tengo que preguntar porque es un gran misterio para mí. Vos, Claro, é normal. Toda a gente que via esse Famalicão perguntava como é que nós estávamos ali. Isso é um dos meus grandes objetivos todos os anos, é conquistar o meu lugar e poder jogar o mais número de jogos possível. Eh, E eu sinto que sou uma jogadora consistente, porque para além de trabalhar muito nos treinos como todas as jogadoras, também me cuido fora do campo, não é? O dormir bem, descansar, alimentar-me bem, os treinos complementares, fazem tudo parte da minha rotina e isso ajuda a que seja uma pessoa sempre certinha. E, e depois é levar o futebol o mais a sério possível. Já não é um hobby há muito tempo, é uma profissão, e se eu dependo disto, tenho que dar o meu máximo sempre. E jogar é o que eu mais gosto, por isso eu tenho que ganhar o meu espaço para poder continuar a jogar. Claro que toda a gente na equipa é importante, mas eu não vou mentir que eu quero é estar dentro de campo. Estar fora de campo não é tão bom como poder jogar. Acho que não há grande segredo. Acho que é o trabalho, alguma sorte também, porque a sorte é importante para toda a gente, mas acho que é muito do trabalho e de levar o futebol a sério desde sempre. É assim, por já ter tanta experiência no futebol feminino, eh, e por ser uma das mais velhas do plantel, sou uma das capitãs e também me veem como
um exemplo dentro e penso eu fora de campo também. Por isso acho que eu considero uma líder naquela equipa. Se calhar cá fora não têm a noção que eu sou uma líder porque não sou tão vistosa e não gosto de berrar e de aparecer tanto como muitas vezes alguns líderes ou capitães aparecem. Naquele jogo em específico, acho que era uma oportunidade de ouro para o Valadares ganhar um título. É um clube muito especial para mim. Acho que era assim o culminar desta época tão boa que estamos a fazer e era um título que merecíamos e não era o jogo como correu não era nada do que nós imaginávamos desde o início, não é? Aos 5 ou 10 minutos termos uma jogadora expulsa, nunca tínhamos sonhado com isso, não é? Nem nos nossos piores pesadelos tínhamos imaginado isso. Ainda por cima, a guarda-redes, capitã, ter sido expulsa, implicava logo uma substituição, mudar assim o jogo. Aí eu tive que assumir a braçadeira e acho que assumi o papel que a braçadeira representa. E não queria que a equipa deixasse de acreditar, e foi isso que eu mais tentei desde que esse momento aconteceu. Eu, com menos uma, acreditava que nós podíamos ganhar o jogo e, e penso que estivemos perto disso, ou de pelo menos aguentar e saber sofrer até ao fim, e infelizmente no fim sofremos um gol que não merecíamos. Sí. Eu espero ainda não ter chegado ao meu melhor. Eu estou satisfeita com os meus anos até agora, mas se eu puder melhorar ainda mais, vou trabalhar para isso e espero ter anos melhores do que os que tive até agora. E com a evolução do futebol em Portugal e no geral, acho que se nós não pensarmos em melhorar e se nós não nos desenvolvermos dia a dia, depois acabamos por ser encostadas e por começar a não jogar. E isso é o que eu não quero. Eu quero continuar a jogar até realmente deixar de jogar e terminar a minha carreira. O que eu mais quero é continuar a jogar e a ajudar dentro de campo. Por isso tenho que continuar a desenvolver-me e a melhorar e talvez melhorar ainda mais o meu jogo e chegar a um patamar de futebol superior. É literalmente isso, 24 horas de futebol. Ainda ontem, não é? Treinamos, fomos ao ginásio e à noite estávamos a ver a Liga dos Campeões, como é óbvio, porque é o que mais gostamos, é seguir o futebol, seja dentro de campo, fora de campo. Neste caso, a Andrea também tem a paixão do futebol de praia, por isso às vezes está com um computador a ver futebol e outro no futebol de praia. Mas é uma coisa que nos une mais, é a paixão por um desporto e é uma coisa boa poder partilhá-lo com ela, porque se estivesse ao lado de uma pessoa que não gostasse do que eu mais gosto, acho que era mais complicado do que é agora, por isso vivermos as duas 24 horas de futebol torna-se uma coisa positiva.